Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre ajeitar bases de dados. É isso aí. Como que a gente vai pegar isso aqui ou isso aqui, que está na outra aba aqui do meu arquivo, e transformar em uma base de dados bonitinha, com várias colunas, separadinhas, como tudo tem que ser. Beleza? Então, se você quer aprender, se você está com um problema e pode encontrar um problema como esse dentro do Excel, fica aqui comigo até o final, que a gente vai aprender a tratar de duas formas essas bases de dados aqui, com uma ferramenta do Excel. Beleza? Galera da edição, roda a vinheta, que tem muito conteúdo pra gente ver por aí. Seja muito bem-vindo ao canal da Atuar. Aqui a gente já tem mais de 3.000 alunos nos nossos cursos de Excel, de VBA e de Power BI. E é um prazerzaço estar aqui ensinando para você. Espero que você curta muito o vídeo. Seguinte, a gente tem alguns combinados aqui que a gente faz sempre com a galera. Primeiro, Excel é prática. Você tem que baixar o material que está na descrição para aprender junto com a gente, beleza? Então a gente deixou aqui embaixo já um link para baixar o material da aula, para você aprender na prática e fixar aqui junto com a gente. Tranquilo? Sem mais, vamos embora para o conteúdo e aí a gente vai ver dois jeitos de separar essas bases. Então, é muito comum dentro das empresas, tipo, muito comum mesmo, de você extrair relatórios, por exemplo, de sistemas e os relatórios virem assim, desse jeito. Porque eles têm uma lógica de exportação lá para a TI da empresa, é mais fácil fazer dessa forma. Então, a gente tem isso aqui. E aí, como que eu vou pegar isso aqui e transformar numa base de dados? Primeiro, a gente tem que identificar que tipo de base a gente está trabalhando. Primeiro, se é uma base com delimitadores, ou seja, tá vendo que aqui eu tenho ano, depois eu tenho mês, depois eu tenho UG, descrição UG e assim por diante. Aqui eu tenho uma base que está delimitada por vários caracteres. E no outro exemplo aqui que a gente trouxe, a gente não tem esses caracteres aqui, tá vendo? Tá aí DCL, loja, merc, valor. Aqui tá um número contínuo e tal. E aí a gente vai ver como que a gente vai tratar esse tipo de dado aqui também, tá? Então, como que a gente vai fazer? Se você reparar, ó, no arquivo que você já baixou aí, esses dados eles estão todos na coluna A, tá vendo? Eles não estão nem na coluna B, nem na coluna C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta que a gente chama de texto para colunas. Ou seja, o que é o texto para colunas? Eu tenho um texto contínuo, tá vendo? Que tem um texto contínuo, e ele vai transformar esse texto contínuo aqui, que está em uma célula só, em várias colunas. Por isso que se chama texto para colunas. Beleza? E aí, como que eu vou usar essa ferramenta dentro do Excel? Vou selecionar a coluna inteira, que está a minha base, tá? Então aqui, ó, se eu selecionar a coluna B, ó, você vai ver que não tem nada. Ó. Se eu digitar aqui Lucas, por exemplo, vai aparecer o Lucas aqui. Por quê? Porque o texto está todo na coluna A. Então eu vou selecionar a coluna A inteira, venho aqui na guia dados, beleza? Então vim aqui na guia dados. E aí depois de vir na guia dados, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, perto de filtro avançado aqui, tem a ferramenta texto para colunas. Então eu vou clicar nela, beleza? Cliquei nela aqui. E aí eu tenho dois tipos de caras que a gente vai usar. Primeiro é o delimitado e o segundo é o largura fixa. E a gente vai ver na ordem aqui como que vai estar para você. Primeiro é o delimitado, ou seja, caracteres como vírgula ou tabulações separam cada campo. O que ele está me dizendo? Se você tem uma base que está separada por algum tipo de caractere, que é o nosso caso aqui desse exemplo 1, eu vou ter aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Então eu vou clicar no avançar. Maravilha. E aí ele me dá aqui, ó, delimitadores. O que são esses delimitadores? Eles são, basicamente, o que está separando cada campo. Ou seja, se é um ponto e vírgula, se é o espaço, por exemplo. Ó, então, aqui, se eu clicar no espaço, você já vai ver que aqui, ó, a visualização dos dados vai mudar. Ó. Então eu desmarquei tabulação. E aí, por exemplo, tá vendo que tem aqui Secretaria de Estado, que está separado por espaço? Ele transformaria isso aqui, ó, em 3 colunas. Ó. Secretaria aqui viria primeiro. Depois, quando a gente chegasse para o lado aqui, estaria de Estado, instituições, etc. Tem várias coisas aqui, mas não é isso que a gente quer. Não é nem o ponto e vírgula, nem o espaço, nem a tabulação. Cara, a gente está olhando aqui para um caso específico. E a gente trouxe esse caso específico aqui para mostrar para vocês que dá para fazer não só com esses caracteres aqui também. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, outros. Desmarquei a tabulação e vou considerar aqui o outros. E aí, essa barra aqui, ela fica do lado da tecla Shift e da tecla Z. Se eu pressionar o Shift e a contrabarra, olha o que vai acontecer com a minha visualização dos dados aqui, ó. Ele vai pegar aqui e tudo que era contínuo, ele já vai transformar em uma coluna cada um. Tá vendo? Então, vou clicar em avançar. Tem como eu formatar esses dados aqui, ó. Então, pô, ano vai ser um número, mês vai ser um número, UG vai ser um texto, vai ser um número, isso aqui vai ser um texto. Tem como fazer, mas não recomendo que vocês façam isso,
porque pode ter alguma surpresa dentro dos dados e tal. Então eu, cara, recomendo que se vocês precisarem formatar, vocês formatem individualmente coluna por coluna, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Vou clicar no concluir, ele vai dar uma pensada e ele já vai trazer aqui pra gente a nossa base. Só que tem um probleminha aqui dentro do delimitador. O que acontece? As colunas, elas continuam com o tamanho normal. Elas continuam com a largura 8,43. É 8,43? Deixa eu ver aqui se esse tamanho é 8,43 mesmo, se eu já decorei isso. É 8,43. Então, cara, elas ficam com um tamanho padrão dentro do Excel. Então, como que eu vou fazer para colocar essas colunas bonitinhas? Como elas têm que aparecer aqui pra gente? Por exemplo, aqui na descrição, ó, ela fazer isso aqui, ficar bonitinho, com a informação toda aparecendo. Seguinte. Vou fazer alguns atalhos aqui para vocês usarem, que, cara, atalho vai salvar a vida de vocês dentro do Excel. Então, sempre que eu quiser selecionar uma tabela inteira dentro do Excel, eu vou pressionar Ctrl T, de tabela, beleza? Só que se você chegar aqui, ó, ele só vai colocar para uma coluna. Depois que eu selecionei a tabela inteira, o que vai acontecer? Só para você entender aí como que vai funcionar a lógica disso. Eu estou selecionando somente essa tabela, tá vendo? Eu cheguei lá até o final e eu estou selecionando somente essa tabela. Só que agora eu quero selecionar a coluna inteira. Ou seja, eu quero que todas essas células aqui sejam selecionadas também, para eu poder ajustar todas as colunas de uma vez só, né? Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui o Ctrl espaço, e aí, ó, repara só. Aqui, por exemplo, eu dei o texto para colunas, dei o Ctrl T. Quando eu chego aqui no final, ó, aqui, ó, tá vendo? Se eu der o Ctrl T, ele vai selecionar só a tabela que eu tenho dados. Se eu der o Ctrl espaço, ele já seleciona o Excel inteiro para mim. Então, beleza. Agora, ó, vou até dar um zoom para ficar melhor para vocês enxergarem um pouquinho, ó. Tá vendo que aqui eu tenho A, um tracinho aqui cinza, B, um tracinho aqui, C, que é o tracinho que separa as colunas? Então, o que eu vou fazer? Se eu quero ajustar o tamanho das colunas, eu vou usar o autoajuste. Eu vou dar um duplo clique aqui nesse cara, ó. 1, 2. E aí, o que vai acontecer? Vai dar uma pensada, porque é muita coluna para o Excel carregar. E aí ele já trouxe bonitinho aqui para mim, ó. Vou tirar o zoom aqui para vocês verem. Cara, como é que eu tiro e aumento o zoom? Ctrl. E aí eu rolo essa bolinha do mouse aqui, ó, tanto para cima quanto para baixo. Eu pressiono Ctrl e fazendo isso eu consigo alterar o zoom ali da minha tabela. Então, ajustei aqui esse cara já. Essa é a primeira parte aqui do texto para colunas, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, se esse vídeo te ajudou, se você já aprendeu alguma coisa, deixa o like aí. Por quê? Porque aqui no YouTube a gente tem uma seção que é chamada de vídeos marcados como gostei. Ou seja, todo vídeo que você curte vai para lá. Então, se você acha que esse vídeo pode servir para você num outro momento, dá o like, porque você pode ir lá naquela seção e ver esse vídeo aqui como você já gostou ou já usou, já fez sentido aqui para você. Beleza? E aí o segundo jeito, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem aqui a base 2. E aí a base 2 é um pouco mais complexo. Por quê? Porque eu não tenho nenhum delimitador aqui para mim dentro do Excel. As minhas tabelas, elas estão separadas por uma quantidade de caracteres. Ou seja, eu tenho aqui IDCL. Na primeira coluna eu tenho 4 dígitos, ó, tá vendo? Aqui, ó, 001, 002, 003, 004. Depois eu tenho a loja. Aí a loja vem em 1201, 1202, 1203. Aqui eu tenho a mercadoria. Mercadoria são basicamente 5 dígitos. Então eu tenho aqui, ó, SKU 10, SKU 11, SKU 12. Geralmente, quando você vai entrar nas empresas, né, que usam esse tipo de relatório, você já tem o número de caracteres padrão que cada campo tem que ter. Exemplo, eu trabalhava numa empresa, numa seguradora, que a gente tinha que mandar um relatório para o órgão fiscalizador do mercado. E aí o órgão fiscalizador do mercado só aceitava o relatório com a primeira coluna com tantos campos, com a segunda coluna com tantos campos, porque eles tinham um sistema lá para analisar automaticamente. Então, assim que você vai encontrar esse tipo de demanda aí dentro da tua vida profissional, beleza? Então, como que eu vou fazer para selecionar aqui todo mundo? Mesmo esquema. Já vamos com o atalho, ó, que a gente já aprendeu como faz para selecionar uma coluna toda. Vem aqui em qualquer célula da coluna A, Ctrl espaço, dados, texto para colunas. Só que ao invés de marcar delimitado, eu vou marcar largura fixa. Beleza. Vou clicar em avançar. E aí o que vai acontecer? Aqui ele me dá tipo uma régua, tá vendo? Que é o seguinte, para marcar quantos caracteres tem cada campo. Aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, tá vendo que aqui ele divide de 0, 10, 20, 30, 40? É o número de caracteres. E se você parar para ver, aqui no meio tem tipo um botãozinho a mais, né? Tem tipo uma reguinha ali, um tracinho a mais, porque significa o 5. Então, ó, eu vou clicar aqui um antes,
e aí ele já separou ó, a coluna ID cliente. Depois eu vou clicar aqui ó, em loja. Depois eu cliquei aqui ó, depois do ponto ó, em Merc. E aí o valor eu vou deixar as últimas colunas, tá vendo? Ele vai deixar, não importa quantos caras tiverem ali, quantos números de caracteres, ele vai adotar na última coluna. Vou clicar no avançar, concluir, e aí o que vai acontecer? Eu já tenho aqui, ó, bonitinho pra mim, a coluna, o ID, a loja, etc. E aí o que eu posso fazer também? Selecionei todos esses caras aqui e para ajustar, né, o tamanho da coluna, eu vou clicar 2 vezes aqui, ó, entre o A e o B, cliquei 2 vezes, posso fazer isso. Se eu não gostei, por exemplo, posso dar um Ctrl Z para voltar, ó. Então, ó, dei um Ctrl Z. E aí, se você quiser centralizar esses caras, como é que você pode fazer? Página inicial, aqui, ó, dentro de alinhamento, eu vou tanto centralizar ao meio, quanto aqui ao centro. Então, é isso. Dessa forma que a gente tem os 2 jeitos de usar a ferramenta texto para colunas dentro do Excel. E se você chegou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha curtido a aula. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque vai entrar naquela seção como gostei. E também eu vou falar para você, aqui a gente deixou no link da descrição o nosso curso completo de Excel, que se chama Mapa do Excel. O Mapa do Excel é um curso que vai desde o básico até o nível mais avançado possível para você criar dashboards, gravação de macro, introdução ao VBA, para, cara, você se destacar dentro do mercado de trabalho usando o Excel como aliado aí, para você saber mais Excel do que a maioria das pessoas que vão trabalhar junto contigo. Então, se você precisa aprender Excel, se você vê o Excel como uma ferramenta para se destacar no mercado de trabalho, clica lá no link da descrição e depois você vai ter uma página com tudo explicando bonitinho, o tempo de acesso, como que funciona o curso, suporte a dúvida, certificado, tá tudo lá para você. Eu espero você como aluno aqui nosso da Atuar. Fechou? Te aguardo no próximo vídeo, então. Tamo junto, um abraço.